Essa textura de aparência granulada e contendo certas estrias, resultante da aplicação desse material em particular, é consequência do tamanho da textura propriamente dita em relação ao pixel, que é a menor unidade da minha tela, o chamado Picture Element ou pixel. À medida em que essa textura se aproxima do tamanho do pixel, então começam a ocorrer uma série de incorreções ou erros de cálculo dessa textura, o que faz com que nas áreas mais longe do observador, como esta daqui, apareçam um número maior de estrias. E do lado de cá, esse efeito é um pouco menor. A solução para isso é nós trabalharmos o tamanho dessa textura. Esse fenômeno, que em português se chama de formação de artefatos, e em inglês é chamado de aliasing, pode ser controlado. Em primeiro lugar, obviamente, neste caso específico, nós precisaríamos que a textura do nosso tijolo fosse maior. Ele está, obviamente, muito pequeno para o que de fato seria no mundo real. Se você se aproximar, usando a rodinha do mouse, como estou fazendo agora, nós vamos perceber que os nossos tijolos são muito, mas muito pequenos. Para que a gente pudesse corrigir isso, nós poderíamos utilizar um comando que eu encontro aqui nessa barrinha, que começa com o Paint, que é esse baldinho vermelho, que se chama o editor do mapa de texturas, ou Edit Texture Map. Vou selecioná-lo e vou clicar em algum objeto, por exemplo, nessa parede. Ao fazê-lo, vai aparecer um conjunto de controles que me permitem editar o tamanho dessa textura. Por exemplo, eu poderia editar em relação ao eixo horizontal, que vai aparecer aqui como Horizontal Size, ou ao eixo vertical, que vai me aparecer como Vertical Size, ou então com o conjunto dos dois ao mesmo tempo. E se eu clicar nessa CT e começar a mover, eu vou ver que ao mesmo tempo em que o tamanho desse tijolo aumenta ou diminui, a mesma coisa acontece na minha janela Tool Options, opções de ferramenta, onde eu tenho lá Horizontal Tiling e Vertical Tiling. Lembrando que o tamanho dessas esses chamados painéis, ou tiling, está relacionado não a um único tijolo, mas uma sequência de vários tijolos, como nós vemos aqui na nossa janela de pré-visualização. Eu preciso, então, calcular ou ter uma ideia de quanto que o meu tijolo deverá ter. Eu imagino que mais ou menos desse tamanho, o tijolo passa a ter um pouco mais do que a espessura da parede, o que significaria o tijolo que nós temos no mundo real, o tijolinho maciço de aproximadamente 20 centímetros. Clicando, mais uma vez, eu fixo aquela dimensão da minha textura em torno daquele valor. Nem sempre há uma relação direta entre o que eu vejo aqui nesses valores e o tamanho da minha textura do menor módulo, por exemplo, do meu tijolo. Haja visto que cada painel é composto por mais de um tijolo. Nós, no momento, vamos fixar esse valor apenas visualmente. Se você visualizar o seu objeto em torno, usando aquele recurso do controle mais o segundo botão, o botão da direita, vocês vão ver que esse tamanho da textura foi alterado
em todo o objeto que compõe as paredes. Então nós resolvemos dois problemas. Um deles é o chamado aliasing, ou formação de artefatos, né? Quando nós aumentamos o tamanho do nosso material, da nossa textura, nós distanciamos o tamanho da mesma em relação ao tamanho do pixel. E então aquelas estrias praticamente desapareceram. Esse é um fenômeno que não ocorre apenas no Formz. Ele ocorre em qualquer programa computacional de modelagem tridimensional que se valha desse recurso de utilização de texturas. Nós também resolvemos o problema mais importante, que é representar os tijolos em um tamanho mais próximo ao que eles de fato têm no mundo real. Para eu sair desse comando, para que eu esconda esses controles, eu simplesmente preciso mudar de comando, como por exemplo retornar ao pique. Agora vamos supor que eu quisesse aplicar uma textura apenas a uma parte de um objeto e não ao seu todo. Por exemplo, vamos supor que eu fosse utilizar nesta laje, aqui em cima, uma emulsão asfáltica como instrumento de impermeabilização no seu topo e que eu quisesse representar isso. Para fazer isso, nós poderíamos, por exemplo, editar a textura número 3, clicando 2 vezes na mesma, procurando por uma biblioteca que representasse melhor este material, por exemplo, Pavement, onde eu vou encontrar várias representações de asfalto. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Vamos ficar com a de número 4 e eu vou arrastá-la para essa caixinha de pré-visualização. Lembrando que, ao fazer isso, eu também alterei essa textura que era cúbica para uma textura planar. Isso não é muito relevante agora. À medida que você se familiarizar com a modelagem tridimensional, você compreenderá melhor essas diferenças. Eu poderia, por exemplo, dizer que ela é cúbica, cilíndrica, esférica, mas vou ficar com o default por enquanto. Vou fechar essa caixinha de diálogo e, no momento de aplicar essa textura, eu vou usar a tecla Ctrl, pressionar e segurar a tecla Ctrl enquanto eu arrasto a textura. E percebam que agora o programa passa a detectar faces, segmentos, e não simplesmente o objeto como um todo. Então, se eu quiser aplicar sobre a superfície de topo, eu arrasto essa textura para o topo enquanto pressiono a tecla Ctrl. Bom, feito isso, nós vamos agora fazer duas aberturas. Uma porta e uma janela de canto, a chamada janela modernista. Nós vamos mudar um pouco o nosso ponto de vista usando a tecla Ctrl e o segundo botão do mouse. E eu vou também, para facilitar o meu trabalho de alocação destes elementos de abertura, vou utilizar um desenho auxiliar, o desenho auxiliar de guias. Guias que eu encontro aqui ao lado do comando pick. Nesse segundo bloco, vou selecionar guia. E vou utilizar snaps ao longo de certos segmentos para definir a orientação dessas guias. Por exemplo, vou passar o meu cursor sobre essa borda e percebam que, à medida que eu faço isso, ele detecta os pontos, o ponto mais próximo dessa reta ou dessa aresta. Então, se eu clicar aqui e em outro ponto sobre a mesma aresta, ele vai criar para mim uma guia na vertical. Vou repetir o processo agora criando uma outra guia aqui ao longo dessa aresta inferior da parede. Por exemplo, clicando aqui e aqui. Vou em seguida fazer também
uma nova guia sob esta aresta daqui. Clicando em 2 dos seus pontos. Agora, vou fazer cópias dessas arestas a um certo distanciamento dessas posições iniciais, usando o comando move, de novo me certificando de que eu tenho selecionado OneCopy. Bom, com isso selecionado, vou pedir primeiro para que o meu movimento em relação a essa guia aqui, sobre a qual eu coloquei o meu cursor, seja apenas na vertical. E para isso eu vou mudar uma condição aqui na minha paletinha, opções de ferramenta, Tool Options. Eu vou mudar para Perpendicular to Reference Plane. Com isso os meus movimentos vão ocorrer apenas na vertical. Então, eu vou clicar aqui e aí aparece uma setinha azul indicando para baixo e para cima. E eu vou subir ao longo dessa guia uma certa quantidade e depois vou digitar um certo valor. Lá na parte de cima da minha área de trabalho aparece um campo já selecionado em azul. E eu vou digitar o valor que vai determinar a altura dessa minha porta. Essa porta acabada tem que ter 2,10. Ora, se eu tenho um portal nessa porta, nessa abertura de 5 centímetros de espessura, eu preciso então de mais 5 centímetros na abertura para que acabada essa porta tenha a altura de 2,10. Então eu vou digitar 2,15 e vou pressionar a tecla Enter. Então copiei a minha guia a uma altura de 2,15 em relação à primeira. Agora vou copiar essa na vertical, já não mais na perpendicular, mas na paralela, no mesmo plano em que ela foi criada, ou melhor, no mesmo plano do meu ponto de arranque, que é esse que eu vou clicar aqui. Vou clicar e vai aparecer, então, guias provisórias que me auxiliam nesse deslocamento, se eu quiser fazer com que esse deslocamento seja na direção ortogonal, ortográfica, em ângulo reto, ou paralelo à malha, a um dos eixos da malha desse plano de referência, ou em X ou em Y. E aparece lá novamente no topo da minha janela um campo com o valor selecionado. E eu vou digitar 0,3. Por quê? Porque a minha parede ela tem uma espessura de 15 centímetros. E o distanciamento que eu quero que essa porta tenha do canto da minha parede interno é 15 centímetros também. Então, 15 mais 15, 30 centímetros, ou 0,3 metros. Pressiono Enter e lá está a guia da qual eu preciso.